Graças a Deus, fizemos um estudo baseado em 13 perguntas e respostas. E, novamente digo, a igreja pode ficar à vontade para tirar dúvidas, para questionar, para fazer algum acréscimo. E ficar à vontade mesmo, né? Para que não fique com dúvidas. Então, no capítulo 1, a gente estudou sobre a Igreja de Jesus Cristo. E a gente estudou 13 perguntas e respostas. E quais foram elas? Primeiro, a gente estudou o que é membresia. Segundo, a gente estudou o que é a igreja. Terceiro, a gente estudou sobre aquele que é o cabeça e o governante da igreja. Depois a gente estudou sobre quem fundou e edificou a sua igreja. Depois a gente viu o que a igreja representa, o que ela é diante das escrituras. Depois a gente viu também como uma igreja nasce ou é formada. Tudo isso a gente já estudou aqui. Depois a gente viu também qual é o chamado e responsabilidade que temos como igreja. A gente também viu sobre o chamado de cada membro individual da igreja. Depois a gente foi para a questão de autoridade, quem exerce a primazia e a autoridade máxima na igreja, foi as escrituras, como base. Depois a gente viu também por que a igreja tem autoridade, foi o último estudo, e como a igreja usa essa autoridade de forma correta. Até que ponto ela exerce essa autoridade. Foi o nosso último estudo. E a gente viu por que a igreja tem autoridade. Alguém pode me responder aí o porquê a igreja tem autoridade? Porque a Bíblia é a regra de fé e prática da igreja. A Bíblia é a autoridade, na verdade. E Cristo é o cabeça do corpo. Mas na prática, por que a igreja ela tem autoridade? Porque ela que expulsa, né? Isso. Então, oi? As pessoas que administram, né? O pastor e os membros, são eles que estão tendo autoridade, né? Os escrivãos têm autoridade. A igreja ela tem autoridade porque, em última análise, as questões elas são respondidas e elas são... O martelo só será batido, em última análise, com a igreja, né? Então, por exemplo, a gente viu na prática por que a igreja tem autoridade. Primeiro, porque realmente é ela quem recebe os membros. Eu sei que isso é muito novo para alguns, mas a Bíblia deixa claro que quem recebe membros é a igreja toda. Quando uma pessoa ela realmente quer se batizar, ela quer se entregar a Cristo, é a igreja que reconhece essa pessoa agora como uma cidadã do reino. Assim como também Jesus Cristo fala que se o caso ficar muito delicado na igreja e ir para a terceira fase, e essa pessoa, por exemplo, que está em pecado e penitente não ouvir, agora a igreja quer expulsar a igreja, essa pessoa. Então, nós vemos duas questões que a igreja exerce a autoridade máxima, mas também tem mais. A igreja também disciplina os membros, né? Membros que estão em pecado e penitente, que não se arrependem, eles começam primeiro na disciplina. Depois é que vai para a expulsão. E isso quem faz é a igreja, não é o pastor. Não são os pastores, é a igreja. Terceiro, a gente viu que a igreja exerce autoridade porque é ela quem escolhe os seus líderes. É a igreja quem vota nos diáconos, que ela quer que seja diácono, e vota nos presbíteros, que ela quer que seja presbíteros. E por último, a gente percebeu também que a igreja expulsa os seus líderes, se eles estiverem em pecado impenitente, como Paulo, né, bem nos informou lá em Timóteo. E ele mesmo expulsou, né, com a igreja de Corinto aquele rapaz. Na verdade, a Bíblia fala que entrega a Satanás, né? Isso essa pessoa ela vai ser entregue mesmo a Satanás. Isso a gente viu que é muito forte, porque a igreja ela tem esse poder de ligar e desligar. Então, quando vocês quiserem explicar para uma pessoa por que a igreja tem autoridade, é porque Jesus falou que o que ligares no céu será ligado na terra, e o que desligares na terra será desligado no céu. Ele fala ali, não de oração, está falando de oração ali. O versículo é claro, e a passagem é clara em falar da igreja. Mateus 18, do 15 ao 18, ele fala o quê? Se teu irmão pegar contra ti, vai nele. Se ele não ouvir, leva outro. Se ele não ouvir, e a igreja não vem na igreja, aí ele fala, o que ligares na terra, será ligado nos céus, o que desligares. Ou seja, a pessoa foi desligada do corpo de Cristo pelo poder da igreja. Entende? E isso foi isso que Paulo ensinou, a gente viu na prática esse ensino em
1 Coríntios 5 fala do quê? Que aquele homem deveria ser entregue a quem? Percebe a seriedade? Para que ele sofresse, padecesse no mundo, né? E aí pode ser de várias maneiras, e se arrependesse e voltasse, a gente percebeu que deu certo, né? Então a igreja não expulsa ninguém com o intuito de, primeiro, nem humilhá-lo, nem condená-lo. A expulsão não é para condenação, a expulsão é para quê? Restauração. Restaurar o membro. E aí eu disse o quê? Para fazer isso tem que ter fé em quê? Tem que ter fé na palavra, tem que ter fé que as escrituras estão corretas, quando diz para fazer, não tem que ser feito. Por isso que a incredulidade reina na igreja, porque elas acham mais sábias que a palavra. E emocionalmente tem feito pouco caso da palavra de Deus, achando que a forma de lidar dela é melhor do que a forma da palavra. E a gente vê a crise que a igreja está hoje. Crise não vamos falar em crise mais, que já ultrapassou 1000 vezes crise. E hoje nós vamos estudar 4 questões importantíssimas. Primeira, quem são os líderes da igreja? Terceiro, quem levanta os líderes na igreja? Quarto, quem reconhece a liderança? E, por último, quais as evidências e qualificações que deve haver na liderança? Então não é só assim, é líder e acabou. Não, existe todo um caminho a ser percorrido para que a pessoa seja autoridade na igreja, seja presbítero, seja diácono, né? Isso é ensinado exaustivamente pela palavra de Deus. E nós vamos aprender isso hoje na prática. Vamos orar. Senhor Deus, nós te louvamos, te agradecemos, porque o Senhor tem nos levantado, Pai amado, pelo teu poder e pela tua graça. O teu Espírito Santo tem agido em nossos corações, e o Senhor tem, Pai amado, nos ajudado a provar da tua palavra e das tuas verdades. Que o Senhor sustente, Pai amado, cada um que aqui está, principalmente aqueles que são membros, para poder com excelência honrarem o teu nome e glorificarem o Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor, Pai amado, venha nos auxiliar e nos dar força para termos uma eclesiologia bíblica, para sermos doutrinados, dominados pela tua palavra, para sermos pessoas piedosas por conta da tua palavra e exercermos aquilo que o Senhor nos chamou em nossas responsabilidades para a tua glória. Que cada um aqui venha aprender mais, que as escamas caiam dos olhos, que cada um venha viver, Pai amado, para o teu agrado, de maneira que te agrade, que te glorifique e que te honre. Nós somos membros que necessitamos do teu ensino, do teu auxílio e do poder do teu Espírito. Por isso que nós oramos e te pedimos tudo em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. Quem são os líderes da igreja? Quem sabe? Os pastores. Presbíteros. Só existem 2 cargos oficiais na igreja de líderes. Quem são? Qual é a diferença de presbítero, pastor e bispo? Por quê? Qual é o significado da palavra? Ou significado não, São sinônimos. sinônimos, né? Sinônimos, isso. Então o significado no final é tanto pastor como presbítero, como bispo, é uma coisa só nas escrituras. Eu sei que até a nossa eclesiologia, né, congregacional batista, mudou um pouco isso. E a gente tem dificuldade de encontrar uma igreja hoje que ela diga assim, não, o presbítero é pastor, o pastor é presbítero, o bispo é pastor e acabou, né? A gente tem essa dificuldade realmente hoje por conta de uma questão cultural e até muitas vezes uma hierarquia que não existe, né? Como se tivesse um maior na igreja que exercesse poder sobre os outros. E não é assim. Pode ter um mais experiente na igreja. Pode ter um líder que realmente exerce mais experiência, que ele sabe lidar mais, que ele tem mais, como posso dizer, a confiança da igreja. Mas ele não tem poder maior diante de Deus do que os outros pastores, ou presbíteros, ou bispos, né? Como a Bíblia diz. Foi um título, né, que realmente esse título foi criado no Brasil, né? Foi o pastor de Serrinho que começou. Eu acho que esse sentido, pastor, todo mundo, quando a gente significar mais exaltado do que os outros, ele coloca esse nome. O problema não está, muitas vezes, nem no nome. O problema está na forma de a própria congregação não ter apenas a visão bíblica. Então, assim, se a congregação ela tem a visão bíblica, será muito simples de resolver. Porque se realmente uma igreja ela é dominada pela palavra de Deus, quando a palavra for exposta, acabou, né? Não vai ter dificuldade nenhuma, a não ser que a pessoa seja uma pessoa que não quer se submeter à palavra. Por isso que a membresia ela tem que ter em mente que
ela tem que ter essa convicção de que a palavra é, em último caso, né, no sentido de exercer, em último ponto, a palavra final, a autoridade final. Então, pastor, presbítero e diácono são nomes bíblicos, mas são a mesma coisa, Nós vamos ver isso daqui a pouco. Então, sempre devemos ter cuidado de analisarmos as escrituras em toda e qualquer situação. Então, quando falamos de liderança para o povo de Deus, devemos saber quem são os líderes. Devemos saber, vocês têm que saber por quê? Porque vocês serão liderados. Como é que vocês vão escolher um presbítero, um pastor e ir lá na frente, dizer, não, eu concordo, sendo que essa pessoa ela vai ter poder espiritual sobre você. Ela vai liderar e você vai, querendo ou não, aprender com ela. Então você tem que ter realmente noção do que a Bíblia fala, para que você não seja enganado por teologia falsa, doutrina falsa, cosmovisão falsa, prática falsa no dia a dia e aconselhamento pastoral também totalmente distorcido. Então devemos saber quem são as lideranças, de acordo com o que a Bíblia ensina, e os líderes da igreja são realmente diáconos e pastores. Agora existe uma diferença entre diáconos e pastores, mas não vai estudar isso hoje, vamos estudar apenas sobre quem são os líderes. Mas nos próximos estudos nós vamos ver a diferença. Então o Novo Testamento, né, deixa claro, ele esclarece de forma exaustiva que diáconos e presbíteros são liderança. E esses dois cargos são os únicos apresentados como oficiais do Novo Testamento. Então, por mais que as igrejas hoje elas tentem fazer uma adaptação e colocar uma hierarquia, ainda assim não é que estão em heresia. Não é heresia isso. Jamais. Isso é uma forma de adaptação da igreja. Se igrejas estão dando certo assim, tudo bem. Porém, o mais bíblico que conseguirmos ser, será melhor. Então, bispos, pastores e presbíteros, é tudo a mesma coisa. Vamos ver aí esses dois cargos ensinado pelas Escrituras. 1 Timóteo 3:1. Timóteo 3:1 vai nos dizer assim, ó. Aí se tiver alguém com uma tradução diferente, pode ler também, né? Fiel é a palavra. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra almeja. Vamos lá. Primeiro, em outras traduções estão, se alguém deseja ser bispo, né? Isso. É assim? Pronto. Tem que ter um desejo interno da pessoa. Mas esse não é o caso do estudo. O caso do estudo é que a palavra está falando que existe esse chamado, existe essa liderança na igreja, um bispo ou um presbítero na igreja. Perceba que aqui é 1 Timóteo 3:1 e veja o que está lá em Tito, mais um pouco à frente aí. Tito, nós vamos estudar as qualificações mais tarde, mas por enquanto vamos ver só o chamado mesmo de liderança. Tito 1:5. Veja bem o que Paulo escreve ao pastor Tito. Foi por esta causa que deixei você em Creta, para que pusesse em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísse Presbítero. Percebe? E vocês vão ver que a palavra bispo lá em 1 Timóteo 3 e Tito 1, ele vai dar tanto para bispo como para presbítero as mesmas qualificações, dizendo que é o mesmo chamado, não há diferença. Então, é a própria Bíblia que usa esses sinônimos, mas não há diferença quanto ao significado do que é ser líder, ou presbítero, ou pastor, ou bispo. Então a gente percebe nas duas cartas pastorais esse chamado que existe essa liderança. Mas agora vamos ver na prática isso sendo feito, essas lideranças sendo levantadas, que está em Atos 14. Vamos lá que hoje nós vamos estudar a Bíblia. Vamos em vários versículos aí para aprender bastante. Atos 14, 23. 14 e 23. Veja como é interessante o que está acontecendo. Só para vocês entenderem, Paulo ele foi fazer a primeira viagem missionária
e ele ganhou muitas almas para Cristo, e ele nasceu igreja, só que essas igrejas estavam ainda muito bebês na fé, neófitas. E aí não tinha ainda liderança, não tinha ainda uma pessoa ali organizando. E aí ele foi e na volta, eu acho que um tempo depois, ele voltou dizendo assim, vocês têm que promover eleição aí de presbíteros. E aí é o que ele vai falar no versículo 23. E promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, o encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Então, a gente percebe que presbíteros, pastores, é a liderança da igreja. E aqui o interessante é que a eleição está sendo feita. É por isso que a gente fala que é a igreja que elege, que escolhe cada eleição. E Atos também, capítulo 20 agora. Só para vocês verem que realmente a Bíblia ensina muito sobre a questão dos líderes. Atos 20, 28. Diz assim: cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho, no qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu sangue. Ou seja, cuide, aqui ele está dando um ensino para os próprios líderes. Cuide de vocês mesmos e do que o Espírito Santo os colocou como bispos, ou diáconos, ou melhor dizendo, presbíteros, né? Diácono. Então, é muito importante a igreja reunir essas passagens e ela ter em mente que a liderança ela é formada por bispos ou presbíteros ou pastores. A liderança, no caso aqui, é pastoral, né? Agora a questão é essa. Existe alguma diferença entre presbítero e diácono? E se existe, qual é? A maneira de servir. Maneira de servir? Qual é a principal diferença aí? É a responsabilidade, não? Autoridade. E a pessoa chamada pastor por misericórdia, não? É. Pregação. Pregação. Presbíteros são chamados para liderança. O presbítero, ele tem uma liderança espiritual com a alma da pessoa. O presbítero, ele é uma pessoa que vai auxiliar, claro, em recursos terrenos, mas não é o chamado primário do presbítero, ou do pastor, ou do bispo. Ele é chamado para cuidar das almas espiritualmente. A preocupação dele é com a alma da pessoa, é com a vida espiritual da pessoa. Por isso que presbíteros têm que ser mestres nas escrituras, têm que ser aptos para ensinar a Bíblia. Já diáconos não tem esse chamado lá, ele não precisa ter isso, ele não precisa ser uma pessoa que conheça teologia de forma profunda, a Bíblia de forma profunda, as escrituras de forma intensa. Não tem esse chamado para o diácono. Ele tem que ser, do meu ponto de vista, mas não é algo que as escrituras cobram dele. Ele pode ser alguém que serve as mesas, cuida das pessoas de forma terrena e das suas necessidades, né? Então vamos lá. Diáconos. Vamos ver o ensino sobre os diáconos. Filipenses, capítulo 1, versículo 1. Todos estão entendendo aí? Filipenses, capítulo 1, versículo 1. Olha o que diz: Paulo e Timóteo, servo de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos, ou seja, as duas autoridades realmente da igreja. E aí vem a questão. Não estou ensinando o que eles fazem aqui, estou apenas revelando quem são os líderes da igreja, viu? Ensinar sobre o que eles fazem em outros estudos. Mas essa é a liderança da igreja. Mas de forma prática, vamos lá em 1 Timóteo também. Vamos lá em 1 Timóteo, para vocês verem esse ensino também. 1 Timóteo, capítulo 3.
Irmãos, quem tiver dificuldade de ficar abrindo assim lá e no carro e ficar desconcentrando no estudo, fique só escutando, porque muitas vezes é pior até abrir. É 1 Timóteo? Capítulo 3, versículo 1 Timóteo 3,8. 3. Ele fala assim, olha, do mesmo modo quanto há diáconos, é necessário que sejam respeitáveis de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não gananciosos. E aqui sim é as qualificações, né, nesses versículos. Mas de qualquer forma, o diácono ele é uma autoridade, o diácono ele tem que ser escolhido, e o diácono tem que ter as qualificações necessárias de liderança. Ah, mas diácono não. Mas diácono não é muito visto. Quem disse? É sim, quando ele exerce o diaconato, entendeu? Ele é visto sim. Ele não é visto quando ele não exerce. Agora, se ele exerce o diaconato, ele não só é visto. A Bíblia fala que os que se empenharam bem no diaconato alcançaram proeminência na fé. Então, é aqui que a gente começa a entender. Agora, eu quero que vocês entendam uma coisa que é muito importante, para principalmente a membresia pegar aqui, absorver isso. Porque nas eleições, para isso, se Deus assim quiser no futuro, vocês têm que entender Atos 6, do 2 ao 6, como discernir essa diferença de diácono a presbítero, e vocês verem ali as duas autoridades lado a lado, exercendo as funções. Atos 6. Atos 6. Nós vamos... Eu vou dizer algo para vocês aqui antes, porque senão vocês caem de paraquedas aí, né? E então isso fica perdido. O que estava acontecendo na igreja de Jerusalém, a primeira igreja, né? Do mundo. A igreja que estava em Jerusalém, a primeira igreja do mundo. Primeiro que a igreja crescia de forma muito intensa. Só em um dia, quase 3 irmãos se batizaram, né? Então, é muita gente. Então imagine, a Bíblia fala que naquele dia foi acrescentado quase 3.000, ou seja, naqueles que já eram membros, 120. E aí, aconteceu o quê? A igreja cresce também o quê? A necessidade de cuidado. E aí veio uma dificuldade muito grande na igreja. E a dificuldade era a seguinte: as viúvas dos gregos estavam sendo esquecidas, ou seja, aquelas que não eram de cultura judaica, eram gregas. E aí surgiu esse problema, e eu imagino, porque aqui só está registrado que surgiu essa dificuldade e que essas viúvas estavam sendo esquecidas, mas eu imagino aquele rebuliço, você viu fulano? Deixou a gente com fome, porque é assim, né? O povo, infelizmente, mesmo crente ainda tem a língua. E aí, eu imagino, não, eles foram levantados, para nos auxiliar. A Bíblia fala que a verdadeira religião é cuidar dos órfãos da viúva, mas ele está nos esquecendo. Isso aqui estava acontecendo, porque isso acontece no povo de Deus. E aí, quando eles perceberam essa luta e essa dificuldade, essa luta, esse pecado na igreja, perceba o que os apóstolos, que no caso é quem fica no lugar deles, os presbíteros, fizeram. Agora vamos para o capítulo 2. Desculpe, irmão, versículo 2. Então os 12 convocaram a igreja e os discípulos e disseram: não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas. Servir as mesas aqui é exercer trabalho de misericórdia e socorro, né? Por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, para encarregarmos desse serviço. Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a igreja. Então elegiram Estevão, homem cheio do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram estes homens aos apóstolos, que orando lhes impuseram as mãos. Impor as mãos é só para autoridade. Não existe impor as mãos para quem não é autoridade na igreja. Impor as mãos é autoridade. Eu não estou falando que você não pode botar a mão na cabeça do irmão, não. Falando impor as mãos é o sentido aqui de ordenar. Por isso que Paulo fala a Timóteo: não impõe as mãos precipitadamente a ninguém. Tome cuidado, porque uma vez que você ordena uma pessoa, né, ali diante de Deus, sendo correto, aí aquela pessoa é um líder da igreja e vai exercer o seu papel. Mas o que está acontecendo aqui? Aqui a gente consegue perceber a diferença entre pastores e diáconos. Enquanto os presbíteros, eles têm um chamado principal e específico, que é na oração e na palavra. Por isso que ele falou assim:
nós nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra, ao ministério do ensino, da pregação. E vocês, diáconos, servirão as mesas, exercerão o dom de socorro e de misericórdia. Então aqui a gente percebe a diferença de quem é diácono e de quem é presbítero. Entenderam? Mas outra coisa que não pode passar batida, que a gente já viu aqui. Eles escolheram os diáconos ou eles mandaram a igreja escolher? A igreja. Mas quem deu as qualificações? Não. Eles ensinaram. As escrituras, claro, né? Mas eles que disseram, olha, tem que ser assim. Isso é, eles ensinaram o dom deles. Olha, você não pode escolher uma pessoa que está aí com mau testemunho. Tem que ser uma pessoa cheia do Espírito Santo. O que é cheio do Espírito Santo? É rolar, é gritar, é pular? Não. O que é? Domínio próprio, sabedoria, mansidão, amor, benignidade, bondade, fidelidade, domínio próprio e tudo mais que vocês verem de bom aí. E eles tinham que ter também esse cuidado de socorro. Eles tinham que ser pessoas que estavam atentos à igreja, cuidando da igreja, fortalecendo o irmão, procurando saber daquele que precisa de uma coisa, ajudando, né? Enquanto os líderes realmente de ensino, né? Diáconos, presbíteros, melhor dizendo, se consagram a pregar, ensinar e orar pelas almas. Então esses ministérios, sendo exercidos de forma correta, a igreja tem um grande poder, porque é bíblico. Então a igreja ouve o conselho, age escolhendo e eles agem reconhecendo, impondo as mãos. Então, por mais que a igreja escolha, ela tem que ser a igreja sábia para ouvir aqueles que a ensinam, que lidera. Então, vocês não são líderes, vocês são o quê? Líder é quem? Isso, biblicamente é eles. Agora, qual é a diferença de que, por mais que os pastores sejam líderes, eles não são autoridade máxima e final na igreja? Por quê? Porque Cristo é a cabeça. Mas tem outra coisa antes, porque Cristo passou para a igreja a autoridade. Isso. A igreja ela não lidera, mas ela exerce o papel de bater o martelo, entende? Então, se essas coisas estiverem unidas, líderes ensinando corretamente, e a igreja aprenderem, não só líderes ensinando, né? Membros que queiram se aprofundar, eles têm que ir atrás também. Eles têm que estudar, porque senão fica na mão dos líderes também. Falar a verdade, meu amigo. Vocês têm que estudar, porque senão, tudo que eu falar aqui. Vamos lá então. Os oficiais, né? Os cargos oficiais de pastor e diácono são cargos que cada igreja deve ter. E são bênçãos perpétuas até a vinda de Cristo. Cada igreja local, na visão congregacional que é a nossa, visão congregacional é a visão que os membros exercem o governo, viu? Tem o poder das chaves do reino. Então, cada igreja local, na visão congregacional e governo, é responsável por selecionar tanto os seus pastores como os seus diáconos, isso por meio de oração, escritura e orientação do Espírito Santo. Como é que o Espírito Santo guia a igreja para escolher os oficiais? Somente. Não é por meio do que vocês sentem, não é por meio do emocional de vocês, não é por causa que vocês são amigos de fulano, amigo de ciclano, mas unicamente, exclusivamente e somente pela palavra, o Espírito guia a igreja a escolher seus membros. Mas não é só isso, né? Em todas as fases da nossa vida, nós não somos movidos por instinto, por sentimento. Aí eu sentia de Deus. Balela, não caia nessa. As escrituras não diz para você confiar no seu coração, porque seu coração é enganoso, nem nos seus pensamentos, porque eles podem estar deturpados, mas vocês devem ser guiados unicamente pelas escrituras em todas as esferas, todas. Tem limite de quantidade, tipo de presbítero e diácono, ou equivale ao quantidade? Não, isso aí é conforme a necessidade da igreja. Por exemplo, a igreja ela vai perceber a necessidade e aqueles que são líderes também vão perceber a necessidade. Não dá mais conta. 2 presbíteros não, tem que ser agora 3. Como eles perceberam aqui em Atos 6. Está crescendo, não está dando conta? Tem que ter pessoas. Inclusive, a gente aqui mesmo já está querendo pessoas para ensinar também, né? A gente já quer isso. Observação aqui dessa área. Mulher não pode exercer autoridade de liderança oficial na igreja, ou seja, não existe pastoras. Esse chamado é sempre masculino nas escrituras. Vocês não vão perceber um ensino sobre mulher exercendo autoridade. Por quê? Foi dado ao homem esse papel.
Porque a autoridade nas escrituras para governo, para ensino, para admoestação, para exortação, é dada exclusivamente a homens. Por isso que o homem tem que ser homem em casa e governante, e a igreja tem que ter homens e governantes também liderando. Então, mulheres jamais, na verdade a Bíblia deixa isso muito claro, né? Quando a Bíblia fala assim, não permito que a mulher ensine nem exerça autoridade. Não podem ensinar na igreja. Isso é um erro fatal em nossa cultura, que infelizmente está aí. E ainda eu vejo, tem uma mulher famosa, né, que pregou aí no sermão, ficou muito famosa, ela falou assim, as escrituras não proíbem ser pastor. Eu digo, como é que eu tenho coragem de falar isso? Isso é mau caráter, porque as escrituras proíbem, 1 Timóteo, claramente, capítulo 3, capítulo 2, dizendo assim, não é permitido que a mulher ensine. Ah, mas é a questão cultural da época. Mas a Bíblia fala que é cultural ou fala que é teológica? Ela vai lá para Gênesis 3. Por quê? Está lá pergunta, por que a mulher não pode? Porque primeiro foi formado o homem, depois a mulher, e a mulher caiu em pecado. Mas não é somente por causa do pecado que ela caiu, claro. Mas é porque o homem foi formado como autoridade por Deus, cabeça. Por isso que Gênesis 3 vai dizer assim, e a mulher será submissa ao seu marido, que é praticamente isso que lá é dito. Só que isso eu vou tratar mais exaustivamente nos próximos estudos, pergunta 21 e 22, e eu vou dar base bíblica para vocês ficarem bem sossegados. Quem levanta os líderes na igreja? Na igreja. Quem levanta os líderes? Não. Não é igreja. A palavra sempre Sim. está. Levantado por Deus. Mas exatamente. mais ou Levantado por Deus. Deus. A igreja reconhece. É. Aí Paulo manda a igreja reconhecer as qualificações e não levantar líderes. Aí está outro erro da igreja hoje. A igreja levanta líderes porque, hoje, a maioria dos líderes, tipo assim, se o cara for juiz, exercer, tem que ser juiz do mundo. Chega na igreja, vai falando sabe lidar com o povo, ele é juiz. Como se isso fosse base para ser alguma coisa na igreja. Não, fulano é dono de empresa, pode ficar na administração, mas você não vai confundir a pessoa que é vocacionada para o mundo para ser na igreja, não, meu amigo. Tem nada a ver. A Bíblia quem vai falar tudo e quem pode e quem não pode. Então, quem levanta líderes na igreja é Deus. Deus é quem levanta, vocaciona a liderança da igreja. Chama o pastor internamente, individualmente. Lembrem, a igreja não pode dizer que uma pessoa é pastor se ele não aspira. Primeiro quem aspira, quem deseja, tem que ser algo irresistível. Ele tem que fazer aquilo da vida e ele não pode ter outro desejo maior que aquilo na vida dele. O pastor não pode ter outro desejo maior, senão aspiração em cuidar do povo de Deus. Não pode. Está lá em 1 Timóteo 3. Mas tipo, a pessoa pode fugir do chamado? Pode. Isso pode, ela pode fugir. Não poder no sentido de Deus autorizar, mas sempre se acovardar, infelizmente. Né? Não é que ela pode, não. A pergunta acho que é, e se ela se acovardar, né? Dentro do chamado? Aí a gente vai levando, amadurecendo. Reconhece isso, é porque realmente a pessoa Não, mas antes de fazer isso, eu falo. Antes de exercer o chamado, Qualquer pessoa que exerça o chamado, ele começa a fazer naturalmente na igreja. mostrar, eu me mostro disposto a ensinar, Aspirar. Então, é Deus quem coloca a aspiração no coração. Entendeu? Por que, Vinícius? Nós vamos ver isso agora. Aqui, ó. Jeremias 3,15. Jeremias 3,15. Quem lembra desse versículo tem que lembrar bastante. Deus, 3,15. Olha o que diz. Darei pastores segundo o meu coração, que os apacente com conhecimento e com inteligência. Com qual conhecimento e qual inteligência? O Espírito Santo. Guiado pelo Espírito na palavra, somente. O pastor não tem inteligência própria. Um líder não tem inteligência própria. Ele só vai ter inteligência quando ele se submeter à Bíblia em tudo para ensinar a igreja. Então, quem levanta, Deus, ele falou, lhes darei. E outra, Jeremias 3,15 está falando da nova aliança. Está falando do futuro, que Deus faria no futuro. Levantaria pastores
com conhecimento, inteligência e de coração quebrantado pelo povo. Que ame o povo. Vamos lá agora para Atos 20 e 28. Para vocês. A gente lê no instante, mas é só para realmente potencializar mais Jeremias 3,15. Atos 20 e 28. 28. Veja aí quem levantou esses bispos. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho no qual o Espírito Santo os colocou como? Quem colocou? Chamado interno, convicção, vocação, dom. Primeira coisa, eu sou pastor, cadê os dons? Cadê as qualificações? Cadê a oração? Cadê a Bíblia? Cadê o amor pelas Escrituras? Cadê o amor pelo povo? Cadê a abnegação, a renúncia? Cadê o ensino? Se não tiver, meu amigo, balela. Não tem nem como, não tem nem chance, não tem nem como exercer. Será servo do próprio diabo na igreja. Infelizmente, é a verdade, não posso falar outra coisa não. Atos 20 e 28. Cuide de vocês mesmos e de todo o rebanho. Como é que uma pessoa cuida de pessoas com sabedoria própria? Me fale. Como é que uma pessoa cuida da outra espiritualmente de sabedoria própria? Me fale. Psicologia ajuda a igreja? Não. Psicanálise ajuda? Não. Autoajuda? Não. Coaching? Não. Então pronto. Tem que ser a palavra do começo ao fim, em tudo. A palavra é suficiente para tudo. Para tudo. A igreja padece hoje porque não se submete à palavra. Os pastores padecem depressão, a maioria, ansiedade, porque estão com cargos tão pesados nas costas. Eles levam cargos porque, pá, fulano, pá, ciclano, casamento, filho, fulano, fraco na fé. É só problema. Se não for tudo baseado na palavra, se submeter na Bíblia para resolver esses problemas, a acabação é grande na vida dessa pessoa. E aí ela vai cair realmente em maus lençóis, porque uma pessoa que não consegue se submeter à Bíblia para ser tratada, ela primeiro ser tratada, com certeza ela vai sofrer uma carga muito grande quando vê os problemas da membresia. E diga-se de passagem, tem 200 mil problemas na membresia, né? E por último, nós vamos apenas ver o chamado individual de Deus em Gálatas 1,15, usando Paulo como exemplo. Gálatas 1,15. Gálatas 1,15 vai dizer assim, mas quando Deus, que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, achou por bem revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, não fui imediatamente consultar outras pessoas. Então aqui ele está falando, mas quando Deus, que me separou antes de eu, ele está falando aqui, Paulo, que o chamado dele ao ministério foi antes mesmo dele. Deus já o escolheu antes dele nascer para ser o quê? Ministro. É por isso que Paulo era um fariseu nato e foi derrubado do cavalo. E Deus disse, vai para onde agora? Pisou no pescoço do boi, laçou, amarrou e disse, contra os grilhões você não aguenta. Então a pessoa que é pastor, ela vai ali, vai indo, vai, mas ela uma hora ela vai e se entrega. Entendeu? E aí é por isso que eu gosto de uma frase de Ronaldo Lidório, que ele fala assim, é bem conhecida aí pelos mais novos que estão estudando. O chamado de Deus é pessoal, irresistível e intransferível. Pessoal porque Deus chama as pessoas, não estrutura, não coisas. Irresistível, pois tudo mais perde o significado se ele não submeter ao chamado de Deus. Intransferível, pois não pode enviar outro no lugar. Entendeu? Então os ministros da palavra recebem um chamado especial de Deus, direcionado ao serviço, em ser o último, em ser menor, em ser o que mais serve. Quando o Espírito Santo chama homens para o ministério, ele concede-lhes as qualificações. Deus é quem dota um homem de qualificação para o ministério, e não o homem que diz que tem as qualificações, tanto da mente como do coração. Então as qualificações do coração incluem primeiramente um desejo ardente e sincero em glorificar a Deus, cuidando e salvando almas. Um desejo nunca sentido por uma pessoa que não é, por exemplo, regenerada, que nunca foi salva.
Então, meus irmãos, se Deus não levantar pastores, e se vocês quiserem botar a culpa em Deus nesses que estão aí, botem, eu não boto. Para mim, a maioria hoje da liderança não vem de Deus. A maioria. Não é Deus que levantou. Eles se levantaram e a igreja foi omissa. Se for assim com a gente, nós caminhamos no mesmo caminho. Por isso temos que estudar, se dedicar, aprender eclesiologia de forma extensa. Porque nós somos a igreja, os membros, os representantes de Deus, aqueles que fazem a missão, aqueles que honram a Deus e aqueles que têm que se submeter em tudo a Deus. Então quem reconhece a liderança? É outra pergunta. Quem levanta? Deus. Quem reconhece? A igreja. Quem reconhece é Deus. Seres da verdade, libertará. Amém. Em Atos 2, quem foi que reconheceu os diáconos? Espírito Santo. Os apóstolos. Não, reconheceu. O Espírito Santo levantou, Os apóstolos. doutor, qualificou. Mas ele disse assim, irmãos, escolham entre vocês. Irmãos, escolham. E aí a igreja foi lá e escolheu Estevão, Filipe, próprio. Atos 6, né? Atos 6 é porque você falou Atos 2 aí. Desculpa, Atos 2, Atos 6. É porque aqui é o versículo que eu Versículo disse. 2. Atos 6. Então, quem escolheu? Deus. Quem reconheceu? A igreja. Hebreus. Na verdade, antes de ir para Hebreus, vamos para Atos 14. Atos 14, que é a igreja novamente reconhecendo. A gente já leu esse versículo, mas é só para enfatizar algumas partes aí. E eu quero que você preste atenção, vocês prestem atenção bastante nessa parte. 23. O que é que Paulo estava promovendo? Eleição. Ele estava promovendo a eleição de? Presbítero. O que é uma eleição de presbíteros? Isso. Eleição é uma votação. As pessoas estão ali e aí vem a pergunta. Irmão, você reconhece quem aqui como um presbítero? Isso era eleição. E a igreja estava fazendo o quê? Reconhecendo. Agora, existe um versículo muito importante em Hebreus 5,14. Muito importante para que veja a seriedade disso. Aqui está falando de autoridade, liderança, principalmente sacerdotal. Mas é aplicável também na liderança neotestamentária. 5,4. 5,4. Aqui está falando da liderança mesmo, como era Arão no Antigo Testamento. Ele fala, e ninguém tome esta honra para si mesmo, a não ser quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Irmãos, você quer que eu diga hoje como está sendo o chamado? Sabe como está sendo o chamado? Eu vou dizer aqui para vocês, por experiência própria. Deus está profetizando que você vai ser isso. A maioria das igrejas hoje estão levantando liderança, porque elas estão dizendo que o profeta aqui no público disse, Deus está dizendo que você vai ser, se tem qualificação não importa, se tem dom de ensino não importa, esqueça isso, Deus disse que você vai ser isso. Está onde na palavra? Inventário 10. E diga-se de passagem, conheço várias pessoas que acreditam nisso. Deus disse que você vai ser isso. Chegou várias pessoas A aqui. maioria, não? Não, na nossa cidade, pelo que eu sei, sim, né? No Brasil, pelo que eu sei também, sim, por conta da teologia do neopentecostalismo, né? Porque nem os pentecostais são assim. A gente vê pela palavra, quando a igreja lança a palavra, tem pouco tempo. Quando a igreja lança a profecia, já chega. É justamente, isso mesmo. Ou seja, o problema da membresia é que ela não sabe quem levantou, quem levanta, quais as qualificações, qual o chamado, nem a pessoa mesmo sabe. Então, a verdade, irmãos, é que se vocês não aprenderem isso que eu estou ensinando aqui,
vocês irão viver aleatoriamente nessas áreas. Simples. Vamos nessa assembleia. Eita, assembleia vai ser muito bom. Votação, pra quê? Eita, diácono. Ai, fulano é meu amigo demais. Gente boa, me trata bem demais. Dentro de casa, nada. Com os filhos, nada. Na rua, o nome na rua nem se fala, mas comigo é gente boa. Olha, fulano aqui é o melhor aqui, muito bom, maravilhoso, me consola. Palavra nada. Consolo emocional, emotivo. Então assim, é assim que a igreja age, estão mentindo? Não tô. É assim, mas não é assim que você age. Ah, o Pedro é muito meu amigo. Mas se não tivesse qualificações, meu amigo, não vai. Não vai. Entendeu? Não vai. Então, ninguém tome para ser essa honra, a não ser quando for chamado. Tem que ter certeza absoluta. Tem que ter uma certeza absoluta. Vocês têm certeza absoluta de alguma coisa? Tem? Da morte, não é da salvação. Nem da morte, tenho certeza. Porque se Jesus voltar antes, nós somos direto. Nós temos certeza, sabe de quê? Nós temos uma certeza, vou dizer agora. Que Jesus Cristo é Deus encarnado e morreu por nós na cruz. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E acabou. E outra, todos nós temos que ter chamado que somos filhos, salvos e regenerados. Eu não tenho certeza desse, daquele, nem da minha esposa dentro de casa. Mas da minha salvação eu tenho certeza absoluta. Total. Do meu chamado também, que sou filho de Deus também. Por quê? Porque não sou eu quem digo. É a Bíblia quem diz tudo. A Bíblia diz quem ama Cristo, quem é servo de Cristo, quem é filho de Deus, quem é discípulo, quem obedece. Tudo que vocês precisam saber da Bíblia. Até se você ser um bom pai, uma boa mãe, um bom filho. Tudo. Quer saber se os seus sentimentos são verdadeiros? A Bíblia diz se são ou não. Ah, eu amo a Cristo. Obedece? Quem obedece meus mandamentos, esse é o que? Então, quem é que ama Cristo? Não obedece. Não é você que diz pra mim, eu obedeço. Aí eu olho pra você, como? Não, obedeço, eu amo Cristo demais. Não é assim, meu irmão. É a Bíblia. De uma vez por todas, vocês têm que entender, nós temos que entender, que a Bíblia, ela é suficiente para ensinar, corrigir, repreender, educar, para que sejamos aptos para toda boa obra e habilitados para toda boa obra. Entendeu? Exortar também, né? Então, se não exortar, nós está acabado. Se eu não for exortado e qualquer um de nós for exortado, a Bíblia fala que aquele que não é exortado é endurecido pelo engano do pecado. Então, quanto mais exortação piedosa e bíblica, mais santificação. A Bíblia fala que quem não gosta de ser exortado é tolo. Mas o sábio ama a... Sempre tem esse ensino de Provérbios. O que foi que Paulo fez diante de todos com Pedro? E Pedro, escrevendo a sua segunda carta, disse: ninguém é tão sábio como Paulo. Percebe? Ninguém tem a sabedoria de Paulo. Então a gente percebe que Pedro gostou. Porque a Bíblia fala que quem é repreendido e aceita é sábio. Ele foi sábio, né? Foi sábio. Entendeu? Agora o tolo é aquele que ouve, porque assim, olha, tem duas maneiras de você ser repreendido. Você pode ouvir a repreensão e ser o tolo. Como é o tolo? O tolo acha que não precisa daquilo. E não gosta. Deixa o sentimento dominar. O sábio faz o quê? Ouve, analisa. Certo? Porque se a pessoa está falando, não é verdade, não é nem reconhece. É verdade. O que ela está falando, está acontecendo comigo, não é do dia para a noite que isso é resolvido. Por isso que muitas vezes vocês não precisam exortar a pessoa querendo que ela reconheça no momento. Ela reconhece depois, se tiver o Espírito Santo, eu garanto. Se ela tiver o Espírito Santo e ela for repreendida por uma pessoa que é irmã, eu aposto que quem quiser que ela volta. Ela pode até não voltar pelo orgulho, mas isso diminuirá o crescimento dela na fé. Se ela voltar e dizer, meu irmão, você estava certo, eu estava assim mesmo, eu estava cego, e glória a Deus, hoje eu estou vendo. Então, quando fomos repreendidos, não é porque fomos repreendidos por irmão que fomos ouvidos por qualquer pessoa. Confere isso ou o discernimento dessa pessoa, o juízo está errado. Você analisa. Se tiver bom, você agradece a ela, porque a repreensão nos torna sábios. Por último, então, quem são os líderes? Quem levanta? Deus. Quem reconhece? A igreja. Bom. Agora é... Por último, o principal. Quais as evidências e qualificações deve haver em uma pessoa para ser líder? Isso aí é o básico. Tem muita coisa, mano.
Então, as evidências e qualificações têm que estar claras naquela pessoa que é chamada por Deus para ser presbítero ou diácono. Claro. Tanto os próprios oficiais têm que enxergar isso neles e diante de Deus fazer um exame das suas vidas. Paulo diz que tem primeiro ser experimentado esses líderes. Então a palavra de Deus ensina claramente quais exigências são cobradas daqueles que são chamados para realizar tal obra. Sabe por que a dificuldade, irmãos, de praticarmos a Bíblia e sermos assim? Porque nós queremos estar no centro de tudo. Nós queremos ser sábios nos nossos próprios olhos. É nós que queremos dizer que fulano tal não está. Entendeu? É assim, e você diz, não, fulano, mas você não pensa biblicamente naquilo. Você não vê em fulano as qualificações bíblicas, mas você vê ele tratar bem. E porque ele trata bem, baixou. E quem disse? Se ele trata bem, não é o próximo. Qualificações dos presbíteros. 1 Timóteo 3. Timóteo 3, preste bem atenção. Olhe como tem que ser um pastor, um presbítero. A partir do versículo 1 diz: fiel é a palavra. Se alguém deseja ser bispo, excelente obra almeja. É necessário, pois, que o bispo seja, primeiro, irrepreensível; segundo, esposo de uma só mulher; terceiro, moderado; quarto, sensato; quinto, modesto; sexto, hospitaleiro; sétimo, apto para ensinar. Isso aqui é algo fundamental. Vamos continuar. Oitavo, não dado ao vinho, não violento, porém cordial, amável, inimigo de não avarento, ganancioso, que governe bem a própria casa, criando os filhos sobre a disciplina, com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Que essa pessoa não seja recém-convertida, para que não aconteça e fique cheio de orgulho e incorra na condenação do próprio diabo, do orgulhoso. É necessário também que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair na desonra e no laço do diabo. Percebe as qualificações aqui? Não é moleza não. Qualquer cristão tem que ter. Entende? Ou não? Qualquer cristão. Mas quando uma pessoa olha para um líder e ele não tem isso, meu amigo, que governo ruim. Que autoridade ruim. Se olhar para uma pessoa, porque a Bíblia fala que o líder governa pelo quê? O que é que Pedro nos ensina em 1 Pedro 3,5? Vocês não lideram por autoritarismo, nem por ganância, nem como dominadores, mas pelo testemunho. Vocês não serão liderados por pessoas que não têm testemunho, a não ser que vocês se submetam a esse pecado. Vocês não seguem pastores ou diáconos e nem cristãos, simplesmente porque eles dizem ao ser alguma coisa. Nós seguimos diáconos, presbíteros e os ouvimos porque confiamos, descansamos, porque eles mostram testemunho e qualificações. Vocês seguem Jesus por conta do título de rei ou por quem ele é? Precisa nós procurarmos em Jesus alguma coisa que diga assim, não me agrada. Entendeu? É arma. Eu vou dizer a vocês. Não é fácil não isso aqui, meu. Será que as pessoas seguiam Paulo por quê? Testemunho. Ele falava o quê? Irmãos, observem os que vivem segundo o modelo que viram em nós. Porque fala a vocês que muitos dos que estão no meio de vocês são o quê? Inimigos da cruz de Cristo. O Deus dele é os ventos, porque não tem testemunho. Não tem testemunho. E vocês serem liderados por pessoas de testemunho é o ápice da perdição. Nenhuma ovelha cresce, nenhuma ovelha recebe pasto somente pela pregação da palavra. Se a pregação da palavra não for dada com um testemunho visível, é palavras ao vento, irmão. Palavras ao vento. Entende? Porque Paulo diz assim, sede meus imitadores como eu sou de Cristo.
Quer ser diácono? Tem que ser imitador de Cristo como Paulo. Quer ser presbítero? Tem que ser imitador de Cristo como Paulo. Então ele diz, sede meus imitadores. Percebe como um pastor e um presbítero ou diácono tem que falar? Ele tem que olhar e dizer assim, primeiro ele tem que ter realmente muita intrepidez, ousadia e fé, né? Porque assim, olhar para a pessoa assim, seja meu imitador, é a pessoa ter muita testemunha. Entendeu? E Bosch falou, Bosch disse, os pastores têm que falar isso, os diáconos têm que falar isso. E ele falou que o maior mal da igreja hoje chama-se pastores. Pastores que não foram levantados por Deus, que não têm o coração dado por Deus, que não têm as qualificações para por Deus e que não têm testemunho para exercer a autoridade. Que Deus tenha misericórdia, meus irmãos. Eu vou dizer. O julgamento vai começar da casa, né? Não. A Bíblia fala, não sejam muitos vós de vocês, mestres, sabendo que receberão maior condenação, inclusive. Não é moleza, não. Isso aqui não é para criança, não. Isso aqui não é para quem é ímpio, não. Isso aqui é para quem é crente. Isso aqui é para quem é crente, que entendeu e leva as coisas de Deus a sério. Qualificações para diáconos aí. Mas é difícil, isso é muito difícil. Do mesmo modo, 1 Timóteo a partir do 1 Timóteo 3 a partir do 8, viu? Do mesmo modo quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não gananciosos, conservando o ministério da fé com consciência limpa. Também estes devem ser primeiramente experimentados, e caso se mostrem irrepreensíveis, que exerçam o diaconato. Do mesmo modo quanto as mulheres, é necessário que sejam respeitáveis, não maldizentes, modestas e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só e governe bem, pois os que desempenharam bem o diaconato alcançaram para si mesmo uma posição de honra e muita ousadia e fé em Jesus Cristo. Tem diácono mulher? Né? Essa parte não entendi não. As mulheres devem ser respeitadas e não comer ninguém. Não, as mulheres do diácono. Ah, tá. As mulheres do diácono. Como é que é a mulher do diácono de pastor fazer mau testemunho? É o fim dele, é a cova. Meu amigo, se a mulher não for testemunho, tem algo errado com esse pastor. Ou ela não é convertida, infelizmente, ou ele não está fazendo o que Paulo disse. Porque assim, nós somos chamados a primeiro fazer o quê? Diaconisa. Não tem. E na Bíblia da Liga tem. Diaconismo não. Leia bem. Aqui, ó. Vai As ter a esposas tradução. do diácono ou ainda as diaconisas. Tem a tradução Porque tem direta. algumas traduções da NVI que Da NVI. tem esse erro. Pode ver. Muito provavelmente NVI. Elas vão ter como. Leia aí na sua. Leia na sua aí. NVT é? É. Não, mas na verdade aqui é só um rodapé referente ao que quer dizer essas mulheres. Ah, um rodapé, não é um Bíblia. rodapé. Não, irmã, isso não é Bíblia. Que tá falando que Mas- essas mulheres que ela questionou aqui, É. quer dizer, são as esposas do diáconos Lê. ou ainda as diaconisas. Mas Lê. eu prefiro que deve ser as esposas do diácono. Leia aí, Elvis, na sua, por favor. O versículo, qual? 11. Versículo 11. De igual modo, as mulheres devem ser respeitáveis e não caluniar ninguém. Devem ter autocontrole e ser fiéis em tudo que fazem. Nessa tradução sua não tá não. A minha tá aqui. Da mesma forma, as mulheres sejam respeitáveis, não caluniadoras, sóbrias e fiéis em tudo. Mas é não. Mas acho que o Nicodemo chegou a comentar, ou algum pastor. Não, tem a tradução. Acho que é porque Não, que Não, essa- tem a essa tradução. palavra- que essa palavra diaconisa realmente TDAH. não é bom. Não, tem TLH. Não é saudável. Pedro vai achar ali. Fala sobre o quê? Interpretação de diaconisa. Pedro vai achar ali. Provavelmente ele acho que ele Não, acho que é em TLH. Se não for em TLH, Às é. vezes a pessoa tem essa tradução. Não, ainda só Vai entender que pode aí ter. TDAH Só tá é lá. da NVI é igual a da outra. A esposa do diácono também deve ser respeitada. Pronto, aqui, A minha é ó. Apoia a NVT. tradução. É TDAH. Pronto, lê aí, é assim, ó. A esposa do diácono também deve ser respeitada. Esposa do diácono. E não deve ser faladeira. Ela Isso. precisa ser moderada e fiel. A esposa do Tem diácono. TDAH, isso aí? Realmente, quem não tem muita cosmovisão de eclesiologia, chega aqui e acha. Mas assim, ó, se vocês perceberem esse capítulo 3 aqui, primeiro, ele fala assim, também, que estes sejam experimentados. Aí ele começa no versículo 11. Do mesmo modo, quanto as mulheres do diácono nessa, mas aqui está só mulheres, ali volta as mulheres do diácono. É necessário que elas sejam respeitáveis, não maldizentes,
moderadas e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher, ou seja, o diácono ele não chama em nenhum momento essas mulheres de diáconos. Algumas tradições realmente podem trazer esse erro. Mas se vocês forem no original e pesquisarem, isso aí vocês podem fazer até no Google. Pesquisar essa tradução original, vão perceber que está falando das mulheres, não só dos diáconos, também dos pastores. Dos pastores também. E aqui, a minha aqui, ela cita Tito 2:4, que fala que elas podem ensinar. Mulheres. Exatamente. Com certeza. Então poderão ensinar as mulheres mais novas a amar seus maridos e seus filhos, a serem sensatas, honestas, portanto de casa. Não, isso aí é muito simples. Isso é muito No caso, simples. elas são Na verdade, as mulheres. Isso. o versículo 8 começa o dia. Se realmente um diácono, um pastor, está tendo alguma dificuldade, né, com a esposa, isso tem que ser resolvido o quanto antes, porque assim, a Bíblia fala que não é só diácono e pastor, né? Porque assim, cai um peso maior sobre quem é líder. Mas qualquer homem da igreja, aqui eu falo da igreja, ele é autoridade na igreja. Porque a Bíblia fala que os homens eles têm o governo. Os homens têm o governo. Então, isso tem que ficar bem firmado na mente de que na tradução, principalmente na NTLH, ela já resolveu isso, que é a tradução de hoje, que ela facilita, né? Para as pessoas entenderem. As mulheres do diácono. Mas na grego, no original, isso aí é totalmente básico. Está falando unicamente das mulheres, dos pastores e dos diáconos. Até porque você não vê nenhuma qualificação aqui no sentido de autoridade. Por isso que ele não fala as diaconisas, mas ele fala os diáconos. Ou seja, ele não fala assim, as diaconisas seja esposa de um só, mas fala os presbíteros sejam esposos de uma só mulher e fala os diáconos sejam esposos de uma só. Isso aí é básico. Mas vamos resolver isso? Vamos resolver isso logo. Quero deixar isso bem claro aqui, porque eu vou falar, isso aqui não é moeda não. Não tem não. Na NVI não tem não. Não, NTLH. Não, sim. Não, pai, a NVI é isso que tem, é um tópico do lado. Não, e é um tópico do lado. É como se fosse de estudo. Não é inspirado não. Mas não são todas as NVIs que tem, não. Só... 1 Timóteo, capítulo 2. Vocês já estão aí. Vamos lá. A partir do versículo 11 vai dizer o quê? As mulheres devem aprender em silêncio e com toda submissão. Vá. Não permito que as mulheres ensinem aos homens, nem que tenham autoridade sobre eles. Antes devem ouvir em silêncio. Por quê? Por causa da cultura? Porque primeiro Deus fez Adão e depois fez a Eva. O que ele quer falar com primeiro Deus fez Adão e depois fez a Eva? Porque não foi Adão que foi enganado. Não foi Adão. Não. E não foi Adão enganado. Mas não é isso não. Que foi enganado. Porque a autoridade é dada ao homem. E ele te governará. Então, como é que a gente... Vamos lá então. Então vamos agora para uma assembleia. Vamos dizer que somos uma assembleia. Vamos dizer que somos uma assembleia. A gente entrou nessa discussão aqui. Agora vamos praticar isso aqui. Vamos praticar. Vamos lá. 10 aqui querem diácono. Diaconisas. O resto não. Pronto. Como a gente resolve isso? 1 Timóteo 2. Não permite que a mulher exerça. E aí eu falo para vocês. E aí? Vão seguir as escrituras ou vão querer botar diácono? Mas se falar assim, desculpar, mas não é presbítero que vai ensinar, tipo, é diácono, tipo, vai servir. Se a mulher usar para servir. Não, mas aqui não é só sobre ensinar, aqui é sobre autoridade. Ele está falando assim, olha, não permite que a mulher exerça autoridade, aí ele vai para o ensino. Né? Mas a autoridade aqui é no contexto geral. Então um diácono é uma autoridade. E aí a gente resolveria como isso agora na Assembleia? Voltaria? Agora, por exemplo, eu poderia, olha como nós iríamos agir aqui, para vocês aprenderem. Eu poderia dar mais 3 textos sobre diáconos. E não iria ter nenhum ensino para mulher. Em Atos 6, teve alguma mulher? Não. Em 1 Timóteo aqui 3, o texto é claro em falar que a mulher tem que ser diácono? Não. Então, tem. Em Filipenses capítulo 1, fala de diáconos ou diaconisas? Singular. Não, singular não. Masculino ou feminino, a palavra usada? Masculina. Então, quem é a autoridade? Tantas coisas nós podemos ser bíblicos sem discussão alguma, sem querer impor o que achamos e irmos para as escrituras. É assim que é Isso vai isso. voltar para o começo, né? E se voltar para a gente, diz eu quero ver uma mulher chegando na igreja e sendo autoridade. Mas ela pode levar a palavra, no caso, né? Mas não pode ser autoridade. Aonde? Para mulheres mesmo.
Com certeza. Pode pregar. Pode pregar. Aonde? Aonde ela pode pregar? Na rua. Ser missionária. Ela pode tudo, ela só não pode o quê? Por Primeiro, exemplo, Timóteo se 2. no meio do culto, aí tipo assim, igual tem algumas igrejas que chamam a mulher para ler um versículo, não pode. Ler versículo? É. Ela não está pregando. Tá lendo. Você não está exercendo autoridade. É liberar uma. Pronto, vamos resolver isso. Você não pode Quero ensinar. resolver isso nessa igreja. A mulher não vai ficar escondida, ela só não vai liderar a igreja como o homem vai liderar, né? Mas ela vai Não fazer permite. funções. Vamos lá, versículo 12, 1 Timóteo 2. 1 Timóteo 2, versículo 12. Não permite que a mulher Ensine aos homens. ensine com a... Bom, como entender isso? Que tenham autoridade sobre e esteja, porém, em silêncio. Eu quero saber como a gente entende isso. Já estamos numa assembleia. Que eu acho E aí? Agora nós vamos ter que fazer uma coisa. E aí, a mulher pode pregar no culto público? Não pode? Como é? Qual é a outra base que a gente tem para isso? É a nossa mente? Não. Ou a gente pode usar outra palavra para interpretar esse versículo de 1 Timóteo 2? Já começa por Eu estou fazendo o que vocês estão fazendo de sábado. Com os homens. Ô Vinícius, Oi. se as mulheres estão pregando, é porque elas devem ter lido essa aqui. De diaconisa, você fala? Mas não fala para pregar aí. Mas é isso, eu acredito que... Não é por isso não, irmão. Não, ele se Ah, baseia ele- em outros versículos em que as mulheres têm um papel atuante na igreja. Entendeu? Ele se baseia nesses versículos em que elas eram atuantes. Eu já vi dizer que tipo, falam, mas a mulher de Moisés era pastora. Eu já vi isso também. E o pessoal fala. Peraí. E você acreditou nisso aí, pai? Pastora de quê? Eu vejo. Você precisa de outra. E eles falaram, eu já vi isso. Eu quero saber uma coisa. Vamos para outro texto também. Vamos lá para Débora. Débora foi o quê? Juíza. Por que ela estava exercendo aquele papel ali? Porque aquele homem fugiu, né? Quem foi para a guerra? Foi ela? Quem foi para a guerra? Os homens. Não, ela foi? Ela quis ir? Não. Ela mandou quem? Ela mandou, ela meio que guiou. Mas Peraí, era para ser quem o juiz? O carinha. Baruque. Ele fez o quê? Ó. Correu, se acovardou. E ela ficou resolvendo as situações. Mas quando foi para ir para a guerra, Deus fez o quê? Botou ele para ir a pulso. Quem vai você para a guerra? Já era covarde? Vá logo para a guerra. Se for comigo, vá logo. Mas ele liderou. serve de Liderou, pô, ela não podia liderar, não. E nem os homens iam querer que ela liderasse. Acompanhou e ele liderou. Porque tava com medo, foi com a mulher. Agora, esses homens daqui, meu amigo, aqui não. Aqui não se rende, não. Esses homens. Não, meu amigo, a gente pode ser fraco, agora, servo de Cristo, se acovardando dentro da nossa responsabilidade, e aí tem alguma coisa errada, vamos ser tratados. Já não basta ser fraco na fé, e ainda ser covarde dentro de casa, meu amigo. É a pior coisa do mundo. Vamos aqui, vamos para um versículo aqui para resolver uma situação sobre a pregação da mulher na igreja. Deixa eu ver se eu acho aqui. É 2 Coríntios, não? Não, é 1 Coríntios 11, vamos lá. Vamos resolver isso, estamos na Assembleia. O próprio Cristo falando não permite de... É 2 Coríntios, a partir do... Tem uma mulher com espírito de... É isso, Coríntios? 2 Coríntios 11, 2. profetiza na igreja de Apocalipse, na crise dos exorta e fala que... É 1 Coríntios 11, 2. 1 Coríntios 11, 2? A partir do 2. Não. Mas não é isso, não é? Não é isso não. É o do ensino da mulher lá. Não é o testemunho que estava ensinando na igreja? Não, 14 não. Não, a mulher pode ensinar. É porque esse ensino, mas é 1 Coríntios 14. É. 14, 12, não? Rapaz, vocês aí estão pior que eu.
Né, não, 14, 12. Mas eu acho que é o que eu estava, só que sem ser o 2. Deixa eu ver. Não, 1 Coríntios 14, já achei aqui. A partir do 34. Eu já quero resolver isso com vocês, porque nós já vamos resolvendo isso aqui, já que a gente está nesse assunto, né, dos oficiais da igreja. A gente está concluindo aqui, é o último ponto mesmo, então dá para resolver isso. 1 Coríntios 14, a partir do 34, diz assim: que as mulheres se conservem caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas, como também a lei a determina. Se porém querem aprender alguma coisa, perguntem em casa ao seu próprio marido, porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. A sua fala no finalzinho do 34 aí, como é? Como também a lei determina. Aí fica uma letra lei. Como diz a lei, elas não devem ter cargos de direção. Essa aqui fala. As mulheres devem ficar caladas nas reuniões de adoração. Elas não têm permissão para falar. Como diz a lei, elas não devem ter cargos de direção. Sim. Que lei? Que lei? A gente tem que dizer isso aí, né? O que é lei na Bíblia? Palavra, a palavra. O Pentateuco. A lei, os profetas e os salmos. Ele está falando aqui do Pentateuco. Deus levantou alguma mulher líder no Antigo Testamento para ser ou juíza, ou sacerdotisa, ou levita? Levantou alguma mulher sendo profeta no sentido de autoridade? As mulheres podem fazer, elas profetizam sim, claro. Ninguém vai negar que a mulher não pode receber uma revelação de Deus, não, porque isso aí é loucura. Mas, como Isaías diz assim, assim diz o Senhor, tem alguma mulher? Deus não, né? Não levantada como profetisa para dizer assim, falar, não, porque até não tem nem como, né, no Antigo Testamento. Mas, vamos lá. Mas vamos ser mais simples. Vamos ser mais simples. Vocês têm que entender uma coisa. Não. Missionário é todo mundo. Missionário não é você, é eu, é todos. Todos somos missionários. Vocês não vão achar um versículo na Bíblia dizendo assim, fulano é missionário. Porque a Bíblia fala que todos são. Isso. Aí, aprenda aí com o Marcelinho aí. Então, o que acontece, nós temos que entender. Vamos focar aqui. Primeiro, 1 Timóteo, capítulo 2, fala que não é permitido a mulher ensinar. 1 Coríntios, capítulo 14, também fala que não é permitido a mulher ensinar. Entende? A apelação de Paulo em 1 aos Coríntios 14 é o Antigo Testamento. A apelação de Paulo em 1 Timóteo 2 é o Antigo Testamento. Não é cultura. Eles podem dizer, era a cultura, era o tempo, mas Paulo não está preocupado com o tempo, está preocupado com o que a Bíblia diz. Então ele apela para uma questão teológica, bíblica, não uma questão cultural, não é uma questão de costume. Agora vamos lá. Se tiver algum ensino permitindo a mulher ensinar a homens, aí sim a Bíblia estava em contradição e nós deveríamos permitir. Agora, se vocês acharem alguma palavra nas Escrituras que ensina a mulher a ser autoridade e ensinar, aí nós colocamos a mulher como autoridade e permitimos ela ensinar. Acha? Então nós temos provas exaustivas que a mulher não pode exercer autoridade sobre o homem. Agora, quando Paulo fala mantenha-se calada, irmãos, entendam. Ele não está falando que a mulher não pode falar nada na igreja, não. Ele está falando que a mulher não pode ensinar, ser a líder, doutrinar, ser a líder, porque as mulheres profetizam sim. Quem estiver dando profecia, por exemplo, eu não sou contra a dona profecia, não, eu sou reformado. Mas nunca fui contra a dona profecia. Se tem alguém com dona profecia, glória a Deus. Quem dá dom é o Espírito Santo. Agora não venha para cá com as profecias querendo que eu acredite em tudo que você me disse. Porque primeiro, a profecia tem que se cumprir, porque se não se cumprir, é falso. E outra, eu não sou obrigado a acreditar na sua profecia. A Bíblia fala que eu devo julgar tudo. A pregação, a profecia e até os dons feitos. Porque a Bíblia fala que até o diabo vai fazer o que nos últimos tempos? Milagres extraordinários. Entendeu? Então eu não sou obrigado a acreditar em tudo que me dizem. As mulheres podem orar, as mulheres podem louvar, elas fazem isso, na verdade. As mulheres podem ensinar as crianças, ensinar as outras mulheres. As mulheres podem exercer um papel primordial na igreja, como aqui exercem bastante. As mulheres aqui realmente exercem muito. Agora, porque a mulher não pode, não é porque alguém disse, não é porque nós chegamos nessa concordância. É porque a Bíblia diz exaustivamente, não é permitido. Jesus chamou algum apóstolo? Não. Existe alguma presbítera na Bíblia? Existe alguma diaconisa? Onde, mano?
que discutir uma questão que é tão óbvia? Vou dizer o porquê. Porque a cultura entra na igreja, o diabo entra na igreja, como entrou em Pedro para tentar Jesus, e nós mesmos servimos ao diabo nessa área. É assim, sério, Vinícius? Com certeza. Mulher não pode jamais liderar. Mulher não pode jamais liderar. Jesus repreendeu a igreja, Apocalipse estava tolerando a mulher ensinando. Apocalipse 2:20. Ele falou que não era para tolerar que ela não ensinando, realmente, e ela também era falsa. Não, isso era falso, isso era uma doutrina falsa. Então, assim, esse contexto, os irmãos, mas se fosse uma discussão seria fraca. Mas a mulher falsa. Então, Sejamos consperianos. então, assim, meus irmãos, ó, deixa eu falar com vocês aqui, porque o mundo está entrando de forma assim, então não estão mais batendo, não. Estão arrombando nas portas. Só que o que acontece é que, assim, se a gente prepara as pessoas biblicamente, é difícil a igreja cair nesses erros. É difícil. É difícil apostatar, é difícil abandonar Cristo. Porque quando você é pastoreado pelas Escrituras e você é regenerado mesmo, você vive a sua vida, a sua fé abundante. Abundante. Jesus disse, eu venho da vida em abundância, a abundância é a vida com Deus, não é a vida com riqueza terrena. Então, isso acontece, e por que a desordem na igreja brasileira? Por quê? Por que vocês acham? Por que o mau testemunho da igreja? Por que os pastores são tudo mau testemunho, os membros mau testemunho, avarentos, mesquinhos, metidos com maracutaia do começo ao fim? Por quê? Porque as escrituras não prevalecem. E se as escrituras prevalecer, os membros ou se dobram, ou é abandonado, ou é expulso da igreja. Então, se a gente confiar nas escrituras, nós veremos a mão de Deus o tempo todo. O tempo todo. Nós veremos que as escrituras, realmente, quando ela diz assim, olha, é apta para ensinar, para corrigir, para educar, ela é mesmo. Ela é mesmo. Ela forja, lapida, santifica, aperfeiçoa e torna um povo impuro, puro, sujo, limpo, mau testemunho com testemunho, transforma de dentro para fora e não tem como isso ser debatido na igreja. Então, eu digo sempre, se hoje nós já fomos para isso, imagina sobre isso. Mas aqui eu já abri caminho. Então, primeiro, não existe uma mulher líder na igreja. Segundo, só existem homens. Terceiro, não existe somente um homem exercendo autoridade. Existem líderes e a igreja exercendo autoridade. Quarto, quem levanta os líderes é Deus, quem reconhece é a igreja. Se a igreja não reconhecer, não. Como acontece, a igreja muitas vezes falhar, né? Ou falhar por não escolher, ou falhar escolhendo de forma errada, aí realmente é uma complicação nossa. Mas, Deus levanta, Deus vocaciona, Deus dá as qualificações, Deus dá o dom, a igreja reconhece, a igreja levanta, a igreja direciona aos líderes que eles botaram as mãos, e as qualificações está aqui em 1 Timóteo 3, do 1 ao 14, sobre pastores e sobre presbíteros. Então, e também tem as qualificações lá em Atos 6, né? Que seja cheio do Espírito Santo, tenha bom tempo, não. Que seja cheio do Espírito Santo, sabedoria, e se eu não enganado, fé. Não estou enganado. Então, assim, são também qualificações. Então, uma igreja verdadeira terá membros verdadeiros, primeiro. E membros verdadeiros desejarão honrar a Deus através da igreja que eles fazem parte. Um membro deve se comprometer em estar afiado. A Bíblia fala que ferro afia ferro. Nós nos afiamos pela palavra de Deus, aconselhando, né, exortando, edificando uns aos outros. E assim, cada membro exercerá seu chamado com juízo, discernimento, sabedoria e responsabilidade diante de Deus e dos outros. Hoje, as igrejas estão do jeito que estão, por conta que os membros e os líderes estão alienados. E aqui, exaustivamente, eu ensino a vocês o papel de vocês, o chamado de vocês, o que deve ser feito. Eu ensino isso exaustivamente. Isso já é a segunda vez que eu ensino sobre isso para vocês. Então, meu desejo aqui é que a igreja saiba quem ela é, para que coloque os líderes no lugar dele e os membros também estejam no lugar deles, e Deus esteja no lugar dele como cabeça da igreja. Então, meus irmãos, é isso, né? Amém. Vamos focar para sermos pessoas que honram a Deus, e nós só honraremos a Deus no dia que nós cumprimos nossos dois chamados primordiais: viver como igreja e ganhar almas para Cristo. Entendeu? Não é muita coisa que tem que ser feita, não. Tem que ser praticado.
feita é muito pouco. Eu quero fazer uma duas perguntas nesse mesmo sentido. Deus dá os dons, né? Ele dá o dom do pastor, do profeta, e ele não tira, né? Tira? Ele não tira? Sim. Irmão,